história não contada da obsolescência programada. A lâmpada era produzida em uma cidade chamada Shelby, em Ohio, em 1895, e montado por moças, cuja foto temos aqui, e por estes cavalheiros, que investiram na empresa. O filamento foi inventado por Adolf Chalet, que o projetou para durar muito. Como este filamento dura tanto, eu não sei. É um segredo dele, que morreu com ele. A fórmula de Chalet para um filamento de longa duração não é o único mistério na história da lâmpada elétrica. Um segredo muito maior é como uma pequena lâmpada foi a primeira vítima da obsolescência programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía os principais fabricantes na Europa e Estados Unidos, e até alguns em colônias distantes como a Ásia e África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Inicialmente, os fabricantes queriam uma vida longa para suas lâmpadas. A primeira lâmpada comercial, mais de 80 anos depois, Helmut Hugge, um historiador de Berlim, encontra provas das atividades do comitê escondidas nos documentos internos dos fundadores. Empresas como Philips na Holanda, Osram na Alemanha e Companhia da Lâmpada na França. Aqui temos um documento do cartel que diz: a vida média de lâmpada para uso geral não deve ser garantida, publicada ou oferecida por outro valor que não seja 1000 horas. Toda a produção era monitorada para que membros do cartel cumprissem. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden, und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phoebus forçou suas regras através de uma elaborada burocracia. Membros eram multados pesadamente se suas metas de vida útil mensal ficassem acima do esperado. Aqui temos uma lista de multas de 1929. Era quantos francos suíços as empresas tinham que pagar, por exemplo, quando a vida da lâmpada fosse de 1500 horas. Zum Beispiel 1500 Stunden. À medida em que a obsolescência programada surtia efeito, a vida útil começou a cair. Em apenas 2 anos passou de 2.500 horas para menos de 1.500. Nos anos 40, o cartel atingiu seu objetivo. 1000 horas tornou-se o padrão para lâmpadas elétricas. Eu consigo ver como isso era tentador em 1932. Na época, a sustentabilidade não era nem levada em questão, pois não acho que eles considerassem que o planeta tinha recursos finitos, pois era uma época de abundância.
Ironicamente, a lâmpada sempre foi um símbolo de ideias e inovação, e acabou sendo o melhor e mais antigo exemplo de obsolescência programada. Nas décadas que seguiram, inventores criaram dúzias de projetos de lâmpadas, incluindo uma que durava 100.000 horas. Nenhuma delas chegou ao mercado. Offiziell hat es ja Philips eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. Em Barcelona, Marcos não seguiu os conselhos de trocar sua impressora. Ele está determinado a consertá-la e encontrou alguém na internet que descobriu o que realmente ocorria com sua impressora. It's the dirty little secret of inkjet printers. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement, so I decided to do a little servicing of my own. Hello Marcus, I got your message. Marcos contatou o autor do vídeo. How are you? I looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. Mm-hmm. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. A obsolescência programada surgiu ao mesmo tempo que a produção em massa e a sociedade de consumo. O dilema dos produtos serem feitos para durarem menos é parte do padrão que começou com a Revolução Industrial, quando as novas máquinas produziram bens muito mais baratos, o que foi ótimo para os consumidores, mas não havia mercado para tantas máquinas e tanta produção. But consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. No início de 1928, uma revista influente alertava que um produto que não estraga é uma tragédia para os negócios. De fato, a produção em massa tornou vários bens largamente disponíveis. Os preços caíram e muitas pessoas começaram a comprar por prazer e não por necessidade. A economia atingia seu auge. Em 1929, a sociedade de consumo emergente parou, quando Wall Street quebrou e jogou os Estados Unidos em uma profunda recessão. Unemployment reached staggering proportions. In 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. As pessoas não mais procuravam por bens, mas por trabalho e comida. De Nova York veio uma proposta radical para renovar a economia. Bernard London, um famoso corretor de imóveis, sugeriu terminar com a depressão fazendo a obsolescência programada compulsória por lei. Era a primeira vez que o conceito era colocado por escrito. Pela proposta de Bernard London, todos os produtos teriam uma vida útil pré-definida, ao final da qual seriam considerados legalmente mortos. Os consumidores os entregariam a uma agência governamental, onde seriam destruídos. Ele tentava chegar a um equilíbrio entre trabalho e capital, onde sempre haveria um mercado para novos produtos, sempre haveria demanda para o trabalho e lucro para o capital. Bernard London acreditava que com a obsolescência compulsória, a indústria se manteria produzindo, as pessoas se manteriam consumindo e todos teriam empregos. Gilles Slade
foi a Nova York para investigar a pessoa atrás da ideia. Ele queria descobrir se a obsolescência de Bernard London se tratava apenas de lucros ou se tentava ajudar os desempregados. Eu tenho uma foto de Bernard London. Dorothea Weitzner lembra-se de ter encontrado Bernard London nos anos 30, durante um evento familiar. Não me diga qual deles é. Oh, que interessante. Sim, definitivamente ele parece intelectual. Você encontrou Bernard London em 1933? Quando eu tinha uns 16 ou 17 anos. Meu pai tinha um grande Cadillac, que era do tamanho de um Zeppelin. Minha mãe estava dirigindo como uma chofer. Papai estava na frente e o senhor e a senhora London estavam atrás da grande limusine. Papai disse que o Sr. London ia explicar sua filosofia para mim. Era um homem interessante, e ele me disse, em poucas palavras, qual era a sua ideia para reduzir a depressão, pois estávamos em uma bagunça econômica que era pior do que hoje. Ele era obcecado por sua ideia, como um artista obcecado por sua pintura. Ele, na verdade, sussurrava para mim no ouvido, com receio de que sua teoria fosse muito radical. Na verdade, a proposta de Bernard London foi ignorada, e a obsolescência obrigatória por lei nunca foi colocada em prática. Vinte anos mais tarde, nos anos 50, a ideia ressurgiu, mas com uma mudança crucial. Ao invés da obsolescência forçada, os consumidores seriam seduzidos por ela. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by now... Esta era a voz de Brooks Stevens, o apóstolo da obsolescência programada nos Estados Unidos pós-guerra. Este exuberante designer industrial criou de tudo, de utilidades domésticas a carros e trens, sempre com a obsolescência programada em mente. No espírito da época, os projetos de Brooks Stevens transmitiam velocidade e modernidade, e até mesmo sua casa era diferente. Esta é a casa que meu pai projetou e onde cresci. Quando ela foi construída nos subúrbios, todos achavam que seria nova rodoviária, porque ela não se parecia com uma casa tradicional. Uma das coisas mais importantes que meu pai sempre cuidava em um produto era que deveria haver uma mensagem. Ele detestava produtos que não diziam nada ou que não criassem algum desejo no consumidor que inspirasse a compra. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajava pelos Estados Unidos promovendo a obsolescência programada e, discurso após discurso, sua teoria virou a moda do momento. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Design e marketing seduziram os consumidores a sempre desejarem os últimos modelos. Meu pai nunca desenhou um produto para intencionalmente falhar, ou tornar-se obsoleto por alguma razão funcional em um curto período de tempo. Ninguém forçava o consumidor a entrar numa loja e comprar um produto. Eles faziam isso por escolha própria. Liberdade e felicidade através do consumo ilimitado. O modo de vida americano dos anos 50 tornou-se a base da sociedade de consumo que conhecemos hoje.
Sem a obsolescência programada, este lugar não existiria. Não haveriam produtos, nem indústrias, nem designers ou arquitetos, nem vendedores, nem faxineiros, nem guardas de segurança. Não haveria nenhum emprego. De quanto em quanto tempo vocês trocam de celulares? Uma vez por ano? Atualmente, a obsolescência programada é parte intrínseca do currículo das escolas de engenharia e design. Boris Knuth ensina o conceito de ciclo de vida dos produtos, um eufemismo moderno para a obsolescência programada. Eu fui às compras para vocês, peguei algumas coisas, uma frigideira, um saleiro, uma camisa, outra camisa. Os estudantes aprendem a projetar para um mundo dominado por um único objetivo: compras frequentes e repetitivas. Vou passar isso e vocês vão me dizer o que acham. Quanto tempo levarão para estragar? Qual será a sua vida útil? Os designers devem entender a empresa para a qual trabalham. A empresa decide, por um modelo de negócios, o quão frequente querem que troquemos os produtos oferecidos. Portanto, esta aula é voltada para os designers, e eles têm que entender e projetar os produtos desta forma, para cumprir exatamente a estratégia do cliente para o qual eles trabalham. A obsolescência programada foi a base do crescimento econômico que o mundo ocidental viveu desde os anos 50. Desde então, crescimento tem sido o objetivo sagrado de nossa economia. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche é um crítico da sociedade de consumo e escreveu bastante sobre os seus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Durante a última geração, nossa vida resume-se a consumir e contrair dívidas para comprar coisas que não precisamos, o que não tem sentido. Críticos da sociedade de consumo apontam que ela é insustentável a longo prazo, por se basear em uma contradição. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Porque um produto é criado a cada 3 minutos em algum lugar do mundo, isto é necessário? Acho que muitas pessoas veem que as coisas precisam mudar, quando os políticos dizem que comprar ou consumir é a melhor forma de movimentar a economia. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Lendo os manuais de serviço de várias impressoras, Marcos descobriu que a vida útil de muitas delas é definida pelos engenheiros desde o início. Eles conseguem isso colocando um chip dentro da impressora. Jo he trobat el xip, que és una EEPROM, que és un xip on es guarda una compta d'impressions. I quan s'arriba a una determinada compta és quan es bloqueja la impressora i deixa d'imprimir.
Como os engenheiros se sentem ao desenhar produtos para falharem? Esse dilema é abordado em um filme britânico de 1951, onde um jovem químico inventa um fio que dura para sempre. Ele acredita que um grande progresso foi atingido. Mas nem todos ficam contentes com sua descoberta. E logo ele se encontra ameaçado, não só pelos fabricantes, mas também pelos trabalhadores, temendo por seus empregos. Isso é realmente interessante e me lembra algo que realmente aconteceu na indústria têxtil. Em 1940, a gigante química DuPont anuncia a chegada de uma revolucionária fibra sintética, o nylon. As mulheres comemoraram as meias de longa duração. Mas a alegria teve vida curta. Meu pai trabalhou na DuPont antes e depois da guerra, na divisão nylon. Ele me contou histórias sobre quando o nylon apareceu e eles tentaram usá-lo em meias. Pediram aos homens da sua divisão para levar as meias para casa para que suas esposas e namoradas testassem. Meu pai trouxe para minha mãe e ela ficou maravilhada com o produto porque ele era muito resistente. Os químicos da DuPont tinham tudo para se orgulhar de seu feito, pois até os homens testemunhavam a robustez das meias. O problema era que elas duravam demais. As mulheres estavam muito felizes pelo fato de que elas não rasgavam. Infelizmente, isso significava que a empresa que produzia as meias não iria vendê-las em quantidade. A DuPont deu novas instruções ao pai de Nicholas Fox e seus colegas. Mandou os homens da sua divisão de volta às pranchetas, para que fizessem as fibras mais fracas e inventasse algo que fosse mais frágil e que rasgasse, para que as meias não durassem tanto. Os mesmos químicos que usaram seus talentos para criar um nylon durável tiveram que se ajustar e fazê-lo mais frágil. Os fios indestrutíveis desapareceram das fábricas, assim como no filme. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. $250,000. To suppress it. Yes. Como os químicos da DuPont se sentiram ao deliberadamente reduzir a vida de um produto? Deve ser frustrante para os engenheiros ter que usar seus talentos para fazer um produto inferior após trabalhar tanto para fazer um produto bom, mas de certa forma, visto de fora, esse é o trabalho deles. Fazer mais forte, fazer mais fraco, este era o trabalho deles. Make it strong, make it weak, that was their job. Engenheiros enfrentam um problema ético complicado. Esta confrontação com a obsolescência programada faz com que examinem seus mais básicos conceitos éticos. Há uma escola conservadora que acredita em fazer um produto permanente, que nunca estrague. E há uma nova geração de engenheiros voltada ao mercado, que está claramente interessada em fazer o produto mais descartável possível. E este debate termina com a nova geração de engenheiros vencendo. A obsolescência programada não afeta apenas engenheiros. A frustração do consumidor comum é mostrada no clássico filme de Arthur Miller, A Morte de um Vendedor. Assim como Willy Lomax, tudo o que consumidores podem fazer é reclamar, impotentes. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. Mal sabem os consumidores que, do outro lado da cortina de ferro, nos países do Bloco Oriental, havia toda uma economia sem obsolescência programada. A economia comunista não era guiada pelo livre mercado, mas centralizada pelo Estado. Era ineficiente e atormentada pela falta crônica de recursos.
Num sistema assim, a obsolescência programada não fazia sentido. Na antiga Alemanha Oriental, a mais eficiente economia comunista, normas oficiais estipulavam que refrigeradores e máquinas de lavar deveriam funcionar por 25 anos. Essa geladeira eu comprei em 1985, na Alemanha Oriental. Tem 25 anos. A lâmpada tem a mesma idade, nunca foi trocada. Também tem 25 anos. Em 1981, uma fábrica de lâmpadas de Berlim Oriental lançou uma lâmpada de longa duração. Eles a levaram a uma feira internacional à procura de compradores do Ocidente. Quando a Alemanha Oriental, em 1981, apresentou esta lâmpada em uma feira em Hanover, nossos colegas do Oeste disseram: "Vocês vão nos deixar desempregados." E nós, engenheiros de Narva, respondemos: "Pelo contrário. Economizando recursos e não desperdiçando tungstênio, nós vamos manter os empregos de todos." Os compradores do Ocidente rejeitaram a lâmpada. Em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. A fábrica foi fechada e a lâmpada parou de ser produzida. Hoje, ela pode ser vista em exposições e museus. Vinte anos após a queda do Muro de Berlim, o consumismo cresce no leste tanto quanto no oeste. Mas há uma diferença. Na era da internet, os consumidores estão prontos para lutar contra a obsolescência programada. O primeiro movimento importante que fizemos foi o filme contra o iPod. Eu estava completamente quebrado após comprar um iPod por $500. E 8 ou 12 meses depois, a sua bateria morreu. Eu liguei para a Apple pedindo para trocarem a bateria e a política deles na época mandava os usuários comprarem um novo. Was to tell their customers to buy a new iPod. Might as well go get a new one. Apple doesn't offer. No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. Não era a bateria ter morrido que me irritava, porque no meu celular Nokia a bateria morre e eu compro uma nova. E mesmo em meu laptop Apple, quando a bateria morre, pode-se trocá-la. Mas no iPod, que era caro, quando a bateria morria, você tinha que trocá-lo inteiro. Então, meu irmão teve a ideia de fazer um filme sobre isso. Usamos um gabarito tipo stencil e spray e marcamos todos os anúncios de iPod que achamos na cidade. A bateria do iPod não pode ser trocada e dura só 18 meses. Nós colocamos o vídeo em nosso site ipodsdirtysecret.com. No primeiro mês, 6 semanas, estava em 5, 6 milhões de visualizações e o site foi a loucura. Uma advogada de São Francisco, Elizabeth Pritzker, soube do vídeo e, junto com seus associados, decidiu processar a Apple pela vida útil da bateria do iPod. Meio século após o caso das lâmpadas, a obsolescência programada seria julgada de novo. Quando começamos este litígio, 2 anos após o início do iPod, a Apple já havia vendido 3 milhões de iPods nos Estados Unidos. Muitos dos usuários dos 3 milhões de iPods estavam tendo problemas com as baterias e queriam processar. Um deles era Andrew Wesley. Nós selecionamos, entre os consumidores que nos ligaram, pessoas que fossem representativos em uma ação de classe. A ação de classe é um dispositivo interessante nos Estados Unidos, onde um pequeno grupo de pessoas toma o lugar de um grande grupo para representar-se perante o tribunal. Meu papel neste caso era representar milhares, ou talvez dezenas de milhares de pessoas. O caso ficou conhecido como Wesley contra Apple.
Quando meus amigos e família souberam deste grande processo, acharam que eu havia me tornado um radical. Vou processar, seria o novo Erin Brockovich. Em dezembro de 2003, Elizabeth Pritzker entrou com o caso na corte de São Mateus, a apenas algumas quadras da sede da Apple. Nós pedimos à Apple a documentação técnica sobre a vida útil da bateria do iPod e recebemos uma montanha de dados técnicos sobre o projeto da bateria, sobre os testes, e descobrimos daí que o tipo de bateria de lítio que era empregada no iPod foi projetada desde o início para ter um período de vida útil muito curto. Eu realmente acredito que o projeto do iPod foi intencionalmente feito para ter uma obsolescência programada. Após alguns meses de tensão, as partes chegaram a um acordo. A Apple fez um recall nas baterias e estendeu a garantia para 2 anos. Aos reclamantes foi oferecida uma compensação. Uma coisa que me irrita pessoalmente é que a Apple se autopromove como uma empresa jovem, moderna e de vanguarda, e para uma empresa assim, não ter uma boa política ambiental que permita aos usuários retornar os produtos para adequada reciclagem é contraprodutivo, vai contra a imagem divulgada. It's really counterintuitive and counter to their message. A obsolescência programada produz um fluxo constante de lixo, que é enviado a países do terceiro mundo, como Gana, na África. Já faz 8 ou 9 anos desde que eu notei lotes e lotes de containers chegando neste país com lixo eletrônico. Eram computadores e televisores obsoletos, que ninguém mais queria nos países desenvolvidos. O envio de lixo eletrônico a países do terceiro mundo é proibido por leis internacionais, mas as empresas usam um truque simples. Elas declaram o lixo como produtos de segunda mão. Mais de 80% do lixo eletrônico que chega em Gana é totalmente sem conserto, e lotes inteiros de containers são abandonados em lixões por todo o país. Estamos em um lixão em Agogloshi e no passado tínhamos um lindo rio chamado Odal, que fazia vários meandros nessa área. Antigamente era um rio riquíssimo de peixes e havia uma escola não muito longe daqui, de onde as crianças vinham jogar futebol e brincar no rio. Os pescadores organizavam corridas de barcos, eu me lembro muito bem. Mas agora está tudo acabado, já era. E isso me deixa muito, muito triste e muito furioso. And it makes me angry. Hoje, não há crianças brincando aqui após as aulas. Ao invés disso, filhos de famílias pobres vêm aqui para catar metais. Elas queimam a capa plástica dos fios dos computadores para levar o metal de dentro. O que sobra é quebrado pelas crianças menores, que procuram por quaisquer resquícios de metal que tenham passado pelos mais velhos. As empresas que enviam esse lixo dizem: estamos tentando quebrar a barreira digital entre a Europa, Estados Unidos e o resto da África, como Gana. Mas a realidade é que estes computadores que eles mandam para cá simplesmente não funcionam. Não há sentido em receber lixo eletrônico se não é aproveitável, ainda mais quando não foi produzido aqui e o país é usado como uma lixeira do mundo. O lixo que por tanto tempo foi escondido de nossas vistas está agora voltando à nossa vida, de uma forma inevitável. A economia do descartável está nos afogando, porque não há mais espaço físico para colocar o lixo.
Eu acho que, com o passar dos anos, nós vamos descobrir que o planeta em que vivemos não pode sustentar isso para sempre. Há limite dos recursos naturais e das fontes de energia disponíveis. As gerações futuras não vão nos perdoar. Eles vão fazer cara feia para esse estilo de vida de jogar fora das pessoas dos países desenvolvidos. Pessoas de todo o mundo começaram a lutar contra a obsolescência programada. Mike Anani está lutando a partir do lado recebedor. Ele resolveu começar coletando informações. Aqui onde eu guardo o lixo eletrônico e as etiquetas de patrimônio. Esta aqui diz Amo Center, Nordvestjylland. É da Dinamarca. Esta é da Alemanha, fácil ver. Westminster College, Estados Unidos. Apple devia saber. É uma empresa que alega ser tão ecológica. Muitos produtos da Apple são largados aqui. Meu banco de dados contém as etiquetas de patrimônio, os endereços e telefones das empresas proprietárias do lixo eletrônico que é largado em Gana. Mike pretende transformar essas informações em evidências para um processo. Nós temos que fazer algo punitivo. Nós temos que processar as pessoas para que parem de mandar lixo para Gana. Marcos está na internet de novo, procurando uma forma de aumentar a vida de sua impressora. Ele descobriu um site russo que oferece um software grátis para impressoras com os chips contadores. O programador até mesmo explica as suas motivações pessoais. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an input counter. Marcos não sabe o que esperar, mas baixou o programa assim mesmo. De uma pequena vila na França, John Thakra luta contra a obsolescência programada, ajudando as pessoas a compartilhar projetos e ideias que vêm de todo o mundo. Em países pobres, as coisas são reparadas naturalmente. A noção de jogar algo fora só porque não funciona mais é vista como algo desprezível e impensável pelas pessoas. Na Índia, há uma palavra, jugad, que descreve essa tradição de consertar as coisas, não importa a complexidade delas. Eu tento encontrar pessoas que estejam fazendo algo real no mundo, ao invés de apenas falarem ou fazerem declarações abstratas sobre quão ruins as coisas estão e que devem mudar. Uma dessas pessoas é Warner Phillips, descendente da dinastia dos fabricantes de lâmpadas. Eu me lembro do meu avô me levando a uma das fábricas da Philips, em Eindhoven, me mostrando como as lâmpadas eram fabricadas. Era muito, muito legal. Quase 100 anos após a criação do cartel das lâmpadas, Warner Phillips segue a tradição familiar com outra filosofia. Ele produz uma lâmpada LED que dura 25 anos. It's not like there's a green world and there is a business world. Proteção ambiental e negócios não são dois mundos diferentes. Sustentabilidade é a melhor forma para construir um negócio. E a única forma para fazer isso, eu acredito, é considerar no custo real do produto os recursos que foram usados, a energia consumida e os custos indiretos de transporte. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30.
Se você considerar tudo isso em cada produto fabricado, haveria enorme incentivo aos fabricantes e empresários em todo o mundo para fazer produtos que durassem para sempre. A luta contra a obsolescência programada só pode ser atingida repensando a engenharia e produção dos bens de consumo. Um novo conceito chamado do berço ao berço afirma que, se as fábricas funcionassem como a natureza, a própria obsolescência programada se tornaria obsoleta. Wenn man über Umweltschutz redet, meint man bei uns immer sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, Nullabfall, weniger schädlich. Wenn man sich die Natur aber im Frühling anschaut, ein Kirschbaum, kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. A natureza produz abundantemente, mas as flores que caem, folhas mortas e outros materiais descartados não são desperdiçados. Eles se transformam em nutrientes para outros organismos. Um ciclo. Die Natur kennt keine Abfälle, sondern sie kennt nur Nährstoffe. Braungart acredita que a indústria pode imitar esse ciclo da natureza. Ele provou que isto é possível ao reprojetar o processo de produção de uma empresa têxtil suíça. Wenn man zum Beispiel einen Stoff hat dazu, ein Sofa damit bezieht oder ein Stuhl, dann sind die Zuschnitte, was man abschneidet, so giftig, dass es als Sondermüll entsorgt werden muss. Braungart descobriu que centenas de produtos altamente tóxicos eram rotineiramente usados na fábrica. Para a produção de novos tecidos, Braungart e sua equipe as reduziu a 36 substâncias biodegradáveis. Wir suchen jetzt alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Das heißt, Sie können die klein schneiden und in Müsli packen, wenn Sie wollen. Wenn man eine Müllgesellschaft hat, ist jedes kurzlebige Produkt natürlich ein Müllproblem. Wenn es aber eine Gesellschaft ist, die Nährstoffe macht, ist jedes kurzlebige Produkt wieder eine Chance, etwas Neues zu machen. Para os mais radicais críticos da obsolescência programada, reformar a produção não é suficiente. Eles querem que repensemos todo o sistema econômico e nossos valores. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Essa revolução é chamada decrescimento. Serge Latouche viaja de conferências a conferências, explicando como chegar a isto na sociedade como um todo. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Nós cada vez mais confiamos nos objetos para nos dar o senso de autoestima e identidade. Isso, em parte, é consequência do rompimento com coisas que antes nos identificavam, como o entrosamento na comunidade ou a relação com a terra, ou mesmo relações sociais que foram substituídas pelo consumismo. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Críticos do decrescimento temem que isso destrua a economia moderna e nos leve de volta à Idade da Pedra. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. On
on peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. Marcos está instalando o software russo em seu computador. O software faz com que o contador da impressora volte a zero. E a impressora imediatamente